Palavra do Senhor, terceira de João, capítulo 1, versículo 2. Terceira de João, capítulo 1, o versículo 2 de terceira João 1, diz aí a palavra: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos juntos, vamos ler juntos? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome. E agora, Senhor, que o Senhor venha nos ministrar através da Sua santa palavra. Dá-me condição de comunicar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, para sermos abençoados e sairmos daqui enriquecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos falando sobre a série Viva Saudável, a sua saúde importa, e hoje vamos estar falando sobre cuidado com os ataques ao seu coração. Então esse é o tema, cuidado com os ataques ao seu coração. Já vimos o texto de 3 João 1:2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Irmãos, saúde é um assunto bíblico e espiritual. Nós precisamos de saúde para nos movermos. Então, saúde é algo que importa e muito. Como estamos vendo, é bíblico e muito espiritual. E nós estamos vendo, como vimos, as duas primeiras ministrações. A primeira delas, vimos, zele pela casa do Espírito Santo. E a segunda, comer bem não é comer demais. Durante a semana fomos ministrados também. Na segunda-feira estivemos no nosso discipulado masculino e falamos um pouco mais sobre a questão da alimentação. E a gente vai vendo como tem questões espirituais que precisam ser respeitadas. Falamos nos nossos lares de paz também sobre o tema comer bem não é comer demais. Eu queria que você entendesse algo: a sua vida importa, portanto a sua saúde importa. Pastor Carlito Paz escreveu o livro Sua Saúde Importa, pela editora Inspire, e ele diz isso, que a sua vida importa, portanto a sua saúde importa. Então estamos hoje com esse propósito de falar sobre cuidado com os ataques ao seu coração. Vamos ver um texto. Vou ter vários textos, mas a gente pode acompanhar aqui. Já está tudo preparado, tá bom? Então, para que você... a gente tem bastante conteúdo aqui, então eu até não vou ficar pedindo para você abrir muito a Bíblia. Daqui a pouquinho a gente vai ler um texto que aí eu vou pedir para você abrir, porque aí é um texto já maior, mas eu queria que você acompanhasse aqui. Olha só, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o quê? O seu? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. As fontes da vida dependem do coração, estão nele as fontes da vida, depende toda a sua vida. Portanto, acima de tudo, guarde o seu coração. Quando vamos para Provérbios 14, no verso 30, apenas a parte A do versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Ivan Martins, um cantor e compositor, ele falou uma frase que diz assim: e ressentimentos não se dissipam, eles ficam e cobram um preço. Cedo ou tarde, a conta chega. E ressentimentos não se dissipam. Eles ficam e cobram um preço. Quando ficamos ressentidos, magoados, eles não vão embora de qualquer jeito. Na realidade, eles ficam e cobram um preço. Cedo ou tarde, a conta chega. A gente tem que tomar decisões. Então, nós precisamos cuidar com isso. Bom, aqui eu creio que não temos nenhum cardiologista, eu também não sou um cardiologista, mas eu quero perguntar realmente para cada pessoa que está aqui: como que está o seu coração? Como está o seu coração? Eu sei que a vida por vezes ela é dura, mas a realidade é que na vida tudo é uma questão de coração.
Deus está procurando um coração bom, justo e reto diante dele. É isso que o Senhor procura. Ele procura corações que estejam aí buscando Ele, corações que estão querendo ser iguais a Ele. Eu sei que a vida machuca, ela arrebenta, e esta é uma grande realidade, né? Quantas vezes a gente recebe coisas assim que são inesperadas, e por isso você precisa proteger seu coração neste mundo. Precisamos muito, irmãos, proteger o nosso coração. Como vimos nos textos acima que já lemos, cada um aqui conhece o seu coração, as suas feridas, por isso Deus diz que você precisa cuidar dele. Cada um é que sabe. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque disto depende toda a vida, como Provérbios 4:23 que lemos aqui. Mas o coração em paz traz vida para o corpo, e o contrário também é verdade. Então é melhor que o nosso coração esteja em paz para trazer vida. A Bíblia diz que o seu coração reflete diretamente no estado da sua vida. Olha só o texto de Provérbios 27:19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, Provérbios vem falando que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Não são poucas as pessoas que andam feridas aí pela vida. Não são poucas as pessoas que andam feridas. E que andam, o que eu falo é que não apenas tem algumas que se fecham mesmo em suas casas, mas muitas que andam e elas estão tão magoadas, elas estão tão feridas, que elas não têm a capacidade nem de sorrir. Elas estão tão ressentidas. E é estampado no rosto de tantas pessoas. Vemos as faces de tantas pessoas que carregam nos seus rostos como que uma estampa: eu estou magoado, eu estou magoada. Essa é uma realidade. As maiores causas de ataques ao coração, preste atenção nisso. As maiores causas de ataque ao coração, elas são, por exemplo, injustiças sofridas, injúrias, não é? As coisas faladas a seu respeito que são inverdades, não é? Decepções amorosas, sonhos despedaçados, luto por pessoas amadas, carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perda de bens estimados, planos frustrados. São tantas coisas que causam ataques ao coração, mas estas que eu citei, elas são as maiores causas de ataque ao coração. E aí, o que acontece é que elas acabam trazendo consequências imediatas. Elas trazem, por exemplo, a perda do humor, a perda da alegria, a perda do ânimo, a perda do prazer em relacionar-se com pessoas, a perda da motivação, a perda da esperança de voltar a sonhar. Veja que alguns tipos de traumas que são agentes de tristeza, sofrimento e desgraça, não é, na vida das pessoas. Portanto, a gente precisa ir sempre para a palavra de Deus. Olha só o que Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz para nós: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado. Olha o autor aqui da carta aos Hebreus falando: cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então é preciso termos esse cuidado que a palavra do Senhor fala aqui para nós. O coração incrédulo, ele nos distancia de Deus e das suas promessas. O coração incrédulo, ele nos rouba o caminho para a salvação. E sabe, isso pode acontecer, na realidade, com uma pessoa, mas também sabe que pode acontecer com uma família, ou até mesmo com uma cidade.
A incredulidade é algo que também, assim como a fé ela contagia, a incredulidade ela contagia também. Olha só, a gente vai ver que, por exemplo, uma cidade inteira, como foi o caso de Nazaré, foi uma cidade que infelizmente foi contaminada pela incredulidade. Olha o texto de Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Sim, Jesus, o Nazareno. Sim, ele mesmo. Jesus de Nazaré, da Galileia, poderia ali na sua terra fazer tantos milagres. E era esse o desejo dele, mas havia algo que impedia a incredulidade no coração das pessoas, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então entenda algo, isso tem a ver com o coração. Portanto, proteja o seu coração destas coisas e de quaisquer outros ataques da vida. Nossas feridas, é evidente que vão ser ocasionadas por pessoas, principalmente, mas também as feridas às vezes são ocasionadas por instituições, são ocasionadas por, também circunstâncias da vida. E claro que as feridas são ocasionadas principalmente por pessoas, e quando falamos de pessoas, deixa eu te dizer algo. Talvez a gente ache que as feridas vêm de quem não nos conhece. Às vezes vêm, mas pode ter a certeza que a maior parte das feridas são feitas por pessoas próximas a nós. As pessoas que mais nos ferem são as que estão mais próximas de nós e as que mais amamos. Infelizmente, esta é a realidade. Pessoas muito próximas, às vezes como cônjuges, como filhos, como parentes, namorados, amigos íntimos, irmãos de fé. A gente vê isso pela palavra. A gente vê, por exemplo, o caso de José. Olha só Gênesis 37:28. Gênesis 37:28 diz assim: tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Aqui a gente não tem tempo para ler o texto todo e para pensar nele, mas quem foi que vendeu José? Seus irmãos. Então, são situações da vida que acontecem, pessoas que amamos, que às vezes nos ferem. Então eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Você que está aqui no presencial, você que está em casa, que está na transmissão, eu faço uma pergunta: o seu coração está ferido? Eu já tinha perguntado como está o seu coração, e agora eu vou além. Seu coração está ferido? Por que você está ansioso, maquinando mal, duro? Porque às vezes existem pessoas que estão assim, ansiosas, que estão com o coração duro, e que porque foi tanto mal lhe foi feito, às vezes fica no desejo de fazer alguma coisa para vingar. Pessoas com o coração arrogante, magoado, incrédulo, mas que não seja assim no nosso meio. Então que nós venhamos ter o cuidado para não ter a incredulidade, como Hebreus fala para nós, mas também para não deixar situações como aconteceu na vida de José, porque os seus irmãos tiveram inveja. Os seus irmãos maquinaram mal contra ele e fizeram algo muito ruim. Então, se o seu coração está sangrando, eu quero dizer, aliás, se o seu coração está ferido, eu quero dizer algo para você: Deus quer curar o seu coração se ele estiver sangrando. Se você que está aí com a gente na transmissão, se você está com algo no seu coração, né? Porque às vezes a gente às vezes até não demonstra, mas também lá dentro às vezes está tão mal, mas eu posso afirmar para você que Deus quer curar o seu coração sangrando. Hoje é tempo de cura. Amém? Posso ouvir um amém? Hoje é tempo de libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Se tem aí alguma situação, hoje é um tempo de cura, de libertação. Eu realmente creio que existe cura para todos os corações feridos. O Senhor pode fazer todas as coisas, mas entenda, é Jesus que pode. Entenda, é Jesus. Entenda isso. Religiões, filosofia, com programas, sacrifícios, ocultismos,
Não, essas coisas não podem tirar a dor do coração. São fontes rotas que as pessoas às vezes procuram, mas eu creio que Jesus pode. Sabe por quê? Porque Jesus tem todo o poder e autoridade. Nunca se esqueça que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tem o poder da morte e da vida. Ele tem o poder de chegar aí para o seu coração e dizer que a paz chegue ao seu coração, seja curado. Ele pode dizer hoje para você e para o seu coração: receba a cura, receba a cura. Uma palavra dele pode trazer vida até mesmo para aqueles que estão mortos. Imagina para um coração que está batendo. Amém? Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação, em nome de Jesus. Entenda algo. Você não tem o controle sobre o quanto as pessoas possam te ferir. Está aqui essa frase. Entenda isso. Você não tem o controle sobre o quanto as pessoas possam te ferir. Isso você não tem. Mas você decide o quanto vai se ressentir. Amém? Então, apesar de você não ter o controle sobre o quanto as pessoas possam te ferir, mas você tem o controle de ficar ressentido ou não. Bom, agora sim, nós vamos entrar em algo muito prático. E agora nós vamos ver uma história. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos olhar para o coração de duas mulheres. Nós vamos ver uma jovem e a outra idosa. Uma nora e uma sogra. Duas mulheres que não permitiram que as tragédias da vida continuassem a ferir seus corações. O que eu disse? Tragédias da vida. Mas elas não permitiram que as tragédias da vida, ferissem ou tivessem controle de continuar ferindo. É claro que a ferida vem, mas elas souberam lidar. Então, elas vão trazer para nós uma ajuda muito grande. Pessoas que não deixaram que as tragédias pudessem controlar os sentimentos nos seus corações. A gente vai ver que foram tragédias, morte e dor, num tempo muito difícil de seca e de fome. Imagina isso. Então nós vamos ver a história de duas mulheres, Ruth e Noemi. Ruth, a sogra, e Noemi, a viúva fiel. Vou pedir para a pastora Wanda fazer esta leitura, por favor. Faça esta leitura. Então, agora sim, se você puder abrir sua Bíblia, Ruth capítulo 1, porque nós vamos ver este capítulo de Ruth, vamos ver esta narrativa. Ruth capítulo 1, se você puder, se você não quiser, está aqui na tela também, já está aqui, tá bom? Mas se você quiser, abra, por favor. Na época dos juízos houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de facto decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aqui é o início da história. Nós temos aí os capítulos 2, 3 e 4 que mostram a continuação dela. Mas a gente aqui já dá para tirar algumas lições desse texto. Nós aqui já podemos tirar. Então aqui nós vimos já a questão principalmente de Noemi e de Ruth, mas nós vimos aqui também Orfa, e vai entrar na história também Boaz. Vamos ver aqui Ruth voltar, agora sim, coloque o PowerPoint, Ruth 1, verso 4 ao versículo 7. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Imagina que morre o marido, moram numa terra estranha, que não era a deles, mora, portanto, em outro ambiente, e aí de repente morrem o esposo e os 2 filhos. Noemi fica sozinha, sem, portanto, o esposo e os filhos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Agora nós vamos entrar aqui em algumas questões que eu queria chamar sua atenção. Olha só, quando nós protegemos o nosso coração dos ataques da vida, em primeiro lugar, nós nos tornamos uma pessoa agradecida. Veja o versículo 8, dentro dessa história, do capítulo 1. O versículo 8 fala assim: que o Senhor seja leal como vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. Imagina uma pessoa com o seu coração transtornado de dor, com muita dor. Ela poderia ter uma atitude tão diferente, mas aqui nós vemos o testemunho que Ruth, o testemunho que Noemi aqui traz para nós. Nós podemos ver o testemunho desta mulher, que coisa linda, o testemunho que ela aqui pode dizer: que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. No coração dela havia gratidão a Deus. Amém? Por haver gratidão, ela estava repassando isto para as suas noras.
Render graças em todas as circunstâncias é prova real de um coração saudável. Nós precisamos aprender, porque a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então são princípios da vida que precisamos carregar. As pessoas mais felizes que você vai encontrar na vida são as gratas. E as mais infelizes, tenha certeza que são as magoadas, que estão ressentidas com a vida, com as pessoas e até mesmo com Deus. Que nós possamos ver Noemi como um exemplo para nós de alguém que mostra que é possível sim ter gratidão mesmo no momento do luto. Assim como Jó, quando houve a tragédia familiar também, assim como Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus criados, Jó perde os seus bens, mas ele pega diante de um quadro tão terrível, mas ele pega e fala, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é tão importante. Então, quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você se torna, em primeiro lugar, uma pessoa agradecida. Mas, em segundo lugar, você se torna uma pessoa generosa. Olha só, nós nos tornamos generosos. Versículo 9, aqui de Ruth, capítulo 1, diz assim, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Olha que fantástico. Havia no coração de Noemi generosidade. Olha só, veja, ela está no luto. Sim, ela está no luto, mas irmãos, a vida precisa continuar. Tem a ver com a nossa atitude diante das situações. Agora, deixa eu dizer para você, por que uma pessoa está de luto, a pessoa perde as demais coisas? Tem gente que quando alguém morre, ela fala, a vida acabou para mim. Que não seja assim com nenhum de nós. Infelizmente, a vida é assim. Pessoas nascem e pessoas morrem. Um dia nós nascemos e um dia nós também morreremos. Mas eu espero que quando nós morrermos, o nosso coração vá para junto dele. Esteja tudo bem com o nosso coração. Então, que nós possamos entender a palavra, entender que Cristo, ele diz assim, ele deixou para nós o exemplo, ele falou, melhor coisa é dar do que receber. Amém? Melhor coisa é dar do que receber. Quando nós protegemos o coração dos ataques da vida, nós nos tornamos uma pessoa agradecida, uma pessoa generosa, mas também nos tornamos uma pessoa de compaixão. Olha só, um outro princípio. E aqui a gente vai para o verso 9, a parte B, o 10, o 11 e o 12. Mas elas começaram a chorar alto, e eles disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas. Olha que coisa fantástica, compaixão. O coração bom, curado, transformado, consegue bater mais pelo outro do que pelo dele mesmo. Que coisa incrível. Então, quando temos o coração curado, transformado, nós aprendemos, nós colocamos em prática o princípio de que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. No versículo 12, Noemi disse, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. Então ela fala, vão. Né? Elas tinham as questões culturais, agora é tudo diferente, né? Naquela época as coisas tinham princípios assim muito fortes. Hoje as coisas já são diferentes, mas havia no coração de Noemi compaixão, e é algo lindo. E aí a gente vai ver coisas tremendas na vida de Noemi, na vida de Ruth, e assim continuamos. Mas eu quero continuar. Quando protegemos o nosso coração dos ataques da vida, em quarto lugar, você se torna uma pessoa perseverante. Olha só, perseverante. Versículo 14. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Os de coração ruim sempre ficarão pelo caminho, mas os de coração bom verão a glória de Deus. Eles herdarão a terra e a terra boa. Amém? Então,
que coisa preciosa. A gente vai ver o que acontece. Nós não entramos aqui nos demais capítulos, mas eu trouxe aqui apenas para que a gente possa ser abençoado com esse texto e com aquilo que temos dentro do livro de Ruth. Mas eu quero partir para frente, porque tem outros princípios aqui. Já falamos em 4 deles, mas o 5º. Quando nós protegemos o coração dos ataques da vida, nós acabamos por afirmar os nossos valores. Olha só, versículos 16 e a parte A do 17. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Uau, que coisa incrível! Afirmamos os nossos valores quando nós cuidamos, protegemos o coração contra os ataques da vida. Veja bem, ela diz: aonde fores, irei. Ela tinha um princípio de obediência. Ela tinha um princípio, aqui nós estamos então falando de Ruth, não é? A resposta de Ruth para com a sua sogra. Ela falou: não, aonde fores eu irei. Olha só, um outro valor, o compromisso. Onde ficares eu ficarei. Um outro valor, lealdade. O teu povo será o meu povo. E até mesmo a nível de fé, porque ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. E olha o princípio, um valor, fidelidade. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Quando o seu coração estiver sofrendo, serão revelados quais são os seus reais valores. Então, que nós venhamos proteger o nosso coração contra os ataques da vida. Versículo 18 diz assim, que quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, havia realmente no coração de Ruth valores bem firmes também, assim como havia no coração de Noemi. Veja bem, coloque por favor o próximo slide. O sabor de um chá só pode ser sentido depois da imersão em água fervente, não é mesmo? O sabor de um chá só pode ser sentido depois da imersão em água fervente. Há coisas na vida que só serão provadas, só serão comprovadas depois de haverem os momentos difíceis, como Ruth provou para Noemi, como Noemi provou para Ruth e Orfa, e como Ruth pôde provar para Noemi princípios muito claros, de valores muito incríveis. Deus nunca quer nos tentar, irmãos, mas sim Ele prova o nosso coração. Então entenda, Deus não vai trazer, não é tentação que Ele vai trazer para nós, mas sim Ele vai trazer provas para ver como que está o nosso coração e quais são os nossos valores. Imagina que Jó estava sendo provado. No final das contas ele foi o quê? Aprovado. E porque ele foi aprovado, ele viu a bênção chegar de uma forma incrível e sobrenatural. Então eu quero dizer para você o seguinte, que quando protegemos o coração dos ataques da vida, nós acabamos como Jó, por ser recompensado. Então é o 6º princípio, porque assim como Jó, Ruth também, ela foi recompensada. Então entenda, nós seremos recompensados. Agora sim, vamos para Ruth capítulo 2, agora para o capítulo 2, mas já está tudo aqui. Versículo 4 e versículo 5, diz assim, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Porque a história mostra que os ceifeiros deixaram ali que, aliás, já era um princípio até mesmo da lei bíblica, inclusive, era um princípio que se deixassem algumas espigas, que não se colhessem, mas que deixassem para os estrangeiros. Olha que incrível, é o princípio de Deus, que deixasse para que os estrangeiros tivessem provisão, os necessitados tivessem provisão. Então, quando os ceifeiros iam para a ceifa, eles não pegavam tudo, mas deixavam um pouco. E aí, o que estava ali Ruth e Noemi fazendo? Ruth, ela colhia então aquilo, e aí, de repente, o fazendeiro se depara com ela, não é? E aí pergunta quem é ela. Entenda, nós seremos recompensados.
Fique com o coração bom, que assim como Ruth, talvez para muitos o seu Boaz, para quem está precisando do seu Boaz vai chegar também. Mas para isso precisa ficar com o seu coração bom. A sua bênção, o seu milagre vai acontecer, assim como aconteceu com Jó e como aconteceu com Ruth também. Com Deus, entenda, nós não perdemos. Com Deus, nós ganhamos. O Senhor é aquele que sara e é aquele que faz com que cada um possa voltar a sorrir. Versículo 8, estamos em Ruth 2, tá bom? Olha o versículo 8 que fala: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Ela já tinha ganhado o coração de Boaz, e Boaz já falou: ó, fica por aqui mesmo. A história é linda. A história é incrível. Então entenda, quando protegemos o nosso coração dos ataques da vida, nós acabamos por ser recompensados. Mas eu quero ir para um outro princípio. Versículo 10 e versículo 12, vamos ver que nós acreditamos na soberania divina. Você acredita na soberania divina. Quando, portanto, protegemos o coração dos ataques da vida, nós estamos confiando, acreditando. Nosso Deus é soberano. Se aconteceram tragédias, o Senhor sabe o porquê. Vamos agora ver o verso 10 e 12. Ela inclinou-se prostrada, rosto em terra, e exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Você sabe que os olhos de Deus estão abertos, e você precisa entender isso. Os olhos de Deus estão abertos e eles estão olhando para você. Você precisa entender isso, que Deus entende a sua situação. Ele não apenas conhece, mas Ele entende a sua situação. Então, que nós possamos ir para frente, que a gente não venha de forma nenhuma se entregar às dores, às dificuldades, mas entender na soberania de Deus. Olha só, versículo 11 e verso 12, não é? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Uau. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que testemunho lindo. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Aqui, não é Boaz falando para Ruth, que o Senhor retribui isso que ela estava fazendo para sua sogra Noemi. Ah, que coisa incrível. Que coisa incrível a gente ver que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Mas eu queria trazer mais um princípio, o último princípio que vemos aqui nesta narrativa, nesta manhã que vamos ver aqui. Você experimenta a abundância do Pai quando você guarda o seu coração dos ataques da vida. Olha só o versículo 14 de Ruth 2. O versículo 14 diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Irmãos, para quem não tinha nada, para quem perdeu tudo, para quem não sabia o que fazer, de repente começa a viver a abundância. Você precisa entender que temos um Deus acima de tudo. Deus está acima das tragédias. Deus está acima dos acontecimentos difíceis, irmãos e irmãs. Deus está acima dos insucessos da vida. Deus está acima das coisas que você sonhou e não aconteceu. Deus está acima de tudo. Deus está acima de uma carreira, não é, que acabou ficando pela metade, que não aconteceu, um plano que não deu certo. Deus está acima de tudo. E se você guardar o seu coração dessas tristezas da vida, tenha certeza que você vai experimentar a abundância do Pai. E o fim dessa história de fé e amor, de um coração bom, foi, olha o verso, agora a gente vai lá para o final, Ruth 4, versículo 13. Lá no versículo 13 diz assim: Boaz,
Olha a história. Boaz casou-se com Ruth. Sim, o fazendeiro casa com a peregrina. O fazendeiro casa com com a viúva peregrina que tinha perdido jovem o seu esposo e sai da sua terra acompanhando a sua sogra. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Mas veja bem, é que a gente não tem tempo aqui para aprofundar na história, mas na realidade havia uns princípios culturais da época. Não era igual agora, que essa bagunça que a pessoa casa, descasa, casa de novo e é de qualquer jeito, é um rolo, não é? Eu não estou falando, enfim, né? A gente sabe, e eu sei que eu estou falando para pessoas que infelizmente passaram por situações assim. Mas graças a Deus que você encontrou o caminho do Senhor e as coisas, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, vamos deixar o que ficou para trás e vamos seguir para frente, amém? Mas agora do jeito certo, né? Agora, como tem que ser, vamos aí com calma, com paciência, mas entendendo, irmãos, que quando a gente guarda o nosso coração, o Senhor muda a nossa história. O fim dessa história foi fantástico. O Senhor dá, portanto, a Ruth um Boaz. Então Boaz casa-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando nós guardamos o nosso coração dessas tristezas da vida, a gente vai ver tanto milagre que o Senhor vai fazer com que a nossa história ela seja completamente mudada. Sabe por quê? Essa história revela que a bênção é nossa também. Por que é nossa também? O livro termina dizendo, Ruth capítulo 4, 21 e 22. Entenda isso. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Diz alguma coisa isso para você ou não? Ou seja, de quem vem o nosso Criador? Da linhagem de Davi. Porque em Davi foi feita uma promessa que a posteridade dele seria uma posteridade eterna. E é cumprido porque da linhagem de Davi vem Jesus. Jesus vem da linhagem de Davi. Agora entenda, que coisa incrível e magnífica. Ruth faz parte dessa história. Porque através de Ruth, ela deu à luz a Obed. Obed, não é? Vai dando a continuidade, aí vem Jessé. E de Jessé vem Davi. Deixa eu dizer algo para você. Uma história muito triste pode virar a ser uma história de muita alegria. Na conclusão dessa mensagem, eu quero realmente levar você a entender e a guardar o seu coração. Guarde o seu coração bom com Deus. A restituição, ela virá. E olha, eu creio que a restituição, ela virá breve. Rick Warren, ele diz assim, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, por favor, não guarde ressentimento. Quando você guarda ressentimento, você está fazendo mal para você mesmo. Tem gente que está achando que é para outra pessoa que está fazendo mal, mas mal está fazendo para você. Tem gente que está ressentido com o outro, que o outro nem sabe. Vai fazer mal para outra pessoa? Para você que está guardando isso. Entenda isso, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, que Deus tenha misericórdia. Então, na conclusão desta mensagem, em que nós falamos aqui sobre guardar, nós protegemos o nosso coração, nessa mensagem que nós pensamos sobre essa necessidade, e vimos desde o início esta necessidade de podermos ter o cuidado com os ataques ao nosso coração. E falando sobre cuidado aos ataques do coração, nós vimos alguns princípios que nos abençoaram, que
que ajudam-nos a entender, alguns princípios que nos levaram a compreender que quando guardamos o nosso coração, quando guardamos o coração dos ataques da vida, nós vemos que as coisas elas voltam a mudar, mas não a mudar de qualquer jeito, mas a mudar da forma de Deus. Amém? Acima de tudo, deixa eu lhe dizer, por que nós guardamos o coração? Para mim, eu sinceramente, acima de tudo, é porque eu tenho compromisso com meu Deus. Nós guardamos o coração porque nós estamos cumprindo os princípios da palavra. Então deixa eu lhe dizer, acima de tudo é uma questão com Deus, mas depois é uma questão com você e passa a ser uma questão diretamente com o próximo. Então, hoje nós falamos aí de 8 coisas, não é? Foram várias coisas. Mas vimos aqui que quando protegemos o coração dos ataques da vida, primeiro, nós nos tornamos uma pessoa agradecida. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a sermos agradecidos, mesmo no tempo da perca. Segundo, tornamos uma pessoa generosa. Que Deus nos dê essa graça. Terceiro, tornamos uma pessoa com compaixão. Quarto, tornamos uma pessoa perseverante. Quinto, afirmamos os nossos valores. Sexto, nós acabamos por ser recompensados. Sétimo, nós acreditamos na soberania divina. E oitavo lugar e último que vimos, experimentamos a abundância do Pai. O que você quer, viver na amargura? Ou você quer viver na abundância de Deus? Pastora Wanda, venha por favor nos ajudar. Nós vamos orar nessa hora. O que você deseja?